Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Essence Cast, o podcast da Essence Human Business School. O meu nome é Fernanda e hoje eu quero te convidar para uma viagem fascinante pela história da nossa mente, do trabalho e principalmente da forma como consumimos. Então eu te convido para puxar uma cadeira e sentar aqui comigo para a gente trocar sobre como chegamos até aqui e para onde estamos caminhando. Bora lá? Humanizing business, shaping the future. Primeiro, eu queria te convidar para fazer uma viagem ao passado. Vamos nos transportar lá para o século XVIII, onde as roupas elas eram costuradas uma a uma. Os objetos, eles eram produzidos em oficinas familiares e os alimentos colhidos perto de casa. A vida seguia um ritmo totalmente diferente do que conhecemos hoje. Foi então, com a chegada da Revolução Industrial, que todo esse processo produtivo se transformou drasticamente. A mecanização substituiu todo esse trabalho artesanal, e surgiram as fábricas, essas que a gente conhece hoje, e a lógica de produção em massa passou a ditar completamente o ritmo da economia. Isso, sem sombra de dúvidas, né, gente, trouxe muitos benefícios, como a gente ter produtos aí mais acessíveis, mas também transformou o nosso modo de viver. Então, foi desde essa revolução industrial que nosso modo de viver se tornou mais acelerado, mas também mais eficiente e às vezes até mais exaustivo. A produtividade começou a ser associada ao nosso valor pessoal e o tempo passou a ser medido em turnos. Dando sequência à nossa viagem, agora a gente se transporta para um século depois, no momento da história em que surge um homem que influenciaria totalmente os rumos da economia global. Edward Bernays, sobrinho do famoso psicanalista Sigmund Freud. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Bernays teve a ideia de aplicar as teorias do seu tio sobre inconsciente, sobre desejos reprimidos, para criar algo absolutamente novo, o marketing moderno, esse que a gente conhece hoje. E tudo isso eu aprendi no documentário O Século do Ego, que eu recomendo fortemente que vocês assistam. É um documentário bastante interessante e nele é revelado que Bernays foi o primeiro a entender que poderia vender não apenas produtos, mas emoções e identidade. E uma curiosidade que também é trazida nesse documentário é que ele conseguiu convencer as mulheres, lá na década de 20, a fumar em público, algo que não era feito naquela época, transformando assim os cigarros em símbolos de liberdade feminina. A consequência de todo esse movimento foi profunda. A gente passou, desde então, a comprar não por necessidade, mas para preencher os nossos vazios existenciais, buscando felicidade em bens materiais e em status social. Agora, eu queria que a gente fizesse aqui um exercício rápido. Vamos pensar quantas vezes
Você já comprou algo só pelo impulso? Sabe, aquela roupa que você comprou porque ia combinar com uma peça, mas você nunca usou? Ou então, um celular novo enquanto o seu ainda estava funcionando perfeitamente, mas você queria o último modelo? Ou então, de repente, lá rolando os feeds, os stories intermináveis nas redes sociais, você viu uma comida num anúncio que parecia irresistível. Aí você foi lá e comprou, mas a comida não estava nada como você esperava. Estudos mostram que nós vivemos uma cultura de hiperestímulos, que alimenta essa busca incessante por recompensas rápidas, mas também superficiais. E nem precisa de estudo para a gente perceber isso, né? A gente está até cansado de tanto estímulo, tantas informações que tem aí o tempo todo à nossa disposição. Então, se por um lado, né, a gente tem esses hiperestímulos que já são parte do nosso dia a dia, por outro, a gente tem a neurociência afirmando que o nosso cérebro ele não está preparado para lidar com esse excesso de informações, tampouco para tomar as decisões diárias que a gente precisa tomar. Isso tudo resulta em exaustão mental, ansiedade generalizada e sentimentos crescentes e constantes de insatisfação. Mas calma, se você acha que eu tô aqui só falando coisas negativas sobre todo esse caminho que a gente vem trilhando, o futuro aponta para novos caminhos. Estamos, neste exato momento, vivendo uma transição profunda de valores, especialmente nas áreas de consumo, do trabalho, de comunicação e também de desenvolvimento pessoal. Muito provavelmente você já deve ter sentido algo disso na pele. Talvez já tenha começado a se questionar se realmente faz sentido correr o tempo todo, responder aquelas mensagens fora do expediente, ou até aceitar reuniões que você sabe que não vão dar em nada, que é aquelas que você entra e se pergunta: "O que é que eu estou fazendo aqui?", né? Talvez também você tenha aí sentido vontade de diminuir o ritmo, de dar mais espaço para o que realmente importa. E aí, eu te digo o seguinte, você não está sozinho nessa. Muitas pessoas têm sentido isso e como resposta a essas transformações, estão surgindo novos movimentos. Eu vou trazer alguns aqui para vocês, vou trazer no termo oficial que é em inglês, mas só para manter mesmo esse link, tá bom? Tem um movimento muito forte que chama Slow Living. Ele propõe uma vida com menos pressa e com mais presença. E isso pode ser algo simples, como decidir tomar um café da manhã com calma, sem celular, ouvindo, de repente, ali uma musiquinha leve, e de repente você perceber como isso mudou o tom do seu dia inteiro. E aí falando, né, de redes sociais, de geração de conteúdo, de excesso de informação, a gente tem o conceito aí do slow content, que é o oposto de tudo isso, de vídeos rápidos, rasos, aquela ditadura de tem que postar todo dia, para dar espaço para um outro movimento, que é criar com profundidade, com intenção, sem essa pressa, sem ser refém dos algoritmos. E com isso,
alcançar algo muito mais poderoso, que é a conexão. Uma newsletter sincera, ela pode sim gerar mais impacto do que, de repente, aí 10 posts virais. E falando das empresas, muitas já estão mudando a sua forma de vender. Isso mesmo, em vez de usar aquela abordagem agressiva, invasiva, elas estão apostando no soft selling. O soft selling, ele traz como princípio a conexão. Então, as conversas são mais humanas, a escuta é ativa e existe um respeito profundo pelo tempo do cliente. Então, ao invés de você sentir que existe uma pessoa que está simplesmente só te acessando para vender, você vai ver através do soft selling que existe uma conexão, que existe, né, enfim, todo um trabalho ali de humanizar mesmo essa venda. Também tem um outro conceito aí que tem ganhado a atenção, que é o deep work, ou trabalho profundo aí na sua tradução literal. Nesse nosso mundo que super valoriza a multitarefa, esse conceito ele propõe o contrário, foca uma coisa por vez. E ao invés de você estar lá, de repente, respondendo e-mail enquanto participa de uma reunião e ao mesmo tempo ainda escreve um relatório, esse conceito te fala, faz uma coisa de cada vez com atenção plena. E, gente, isso parece simples, mas poucos conseguem, porque a gente está tão acostumado a multitarefar que é até estranho estar completamente focado numa única coisa com a intenção real. Então, quem consegue trazer isso para o seu dia a dia sente o impacto, menos exaustão e mais resultado. Já o Purpose Driven Business é sobre empresas que não se movem só pelo lucro, mas pelo impacto. Um exemplo muito bacana é a Patagônia, que incentiva o consumo consciente e ela sugere para os seus clientes que eles reparem as roupas antes de comprar novas. E isso não é marketing, é a coerência com os seus valores. E curiosamente, isso gera uma lealdade enorme. As pessoas realmente se conectam com esses valores e passam a consumir ainda mais da marca justamente por acreditarem que esse valor faz sentido. E quando a gente fala do tema liderança, tem ganhado espaço um conceito que eu particularmente gosto muito, que é a liderança consciente. Então, quando a gente via aqueles chefes cobrando resultado a qualquer custo, só olhando ali para os resultados, independente se alguns corpos fossem ficar pelo caminho, esses líderes fazem o contrário. Eles sabem ouvir, eles sabem reconhecer as suas próprias vulnerabilidades e eles têm coragem de agir com clareza e humanidade. Eles são líderes que entendem, olha que bacana, que as pessoas não são peças substituíveis e que o clima do time tem tudo a ver com a performance. Essas duas coisas, por mais que algumas pessoas achem que enfim, uma coisa não tem a ver com a outra, elas estão muito conectadas. E se você estiver aí, de repente, me ouvindo e pensando, nossa, mas tudo isso está tão distante, já existem dados e exemplos concretos. Recentemente eu vi um estudo que o Google fez com a Stanford, que mostrou que equipes de alta segurança psicológica são até 60% mais produtivas e inovadoras. E não é difícil de entender o porquê, né? Quando as pessoas se sentem seguras para falar, para errar, para propor, o ambiente se transforma
completamente. É, meus amigos, o mundo está mudando. E essas mudanças não acontecem só nas grandes empresas, ou nos livros de tendências. Elas estão acontecendo em pequenas decisões, no dia a dia das pessoas, na conversa aí entre os colegas e na forma como a gente escolhe trabalhar e viver a nossa vida. Talvez não tenhamos todas as respostas ainda, mas já temos sinais de que sim, existe um outro caminho possível, um caminho mais humano, mais consciente e mais conectado com o que realmente importa. Agora eu vou te convidar a viajar comigo lá para o futuro. Vamos imaginar aqui juntos. Você acorda sem pressa, toma um café da manhã, olhando pela janela, vendo o vento de repente batendo nas folhas, sem precisar checar o celular imediatamente. Você trabalha com autenticidade, se expressa com liberdade. Você não tem, de repente, ali medo do que vão pensar de você, se vão te julgar pelo que você falou. E o mais importante, você sente que a sua voz importa e que o seu ritmo é respeitado. Isso tudo, de repente, você pode estar ouvindo e pensando: "Nossa, isso parece uma utopia, isso está muito distante", mas talvez não esteja tão distante assim, porque a gente está no meio de uma transição e a nova economia, ela está redesenhando as relações de trabalho, de consumo e de liderança. Essa nova economia, ela coloca o ser humano no centro, valoriza as conexões verdadeiras, estimula a criatividade e dá espaço para ela, a autenticidade. Isso não é apenas uma tendência, é uma mudança de mentalidade, de valores. E isso tudo está acontecendo tanto de dentro para fora, né, ou seja, ali as pessoas que já não estão mais aceitando viver no piloto automático, já estão cansadas, exaustas e não querem mais viver sem um propósito, quanto também de fora para dentro, ou seja, as próprias organizações estão aí transformando seus modelos de negócio, né, a educação transformando também seus métodos de aprendizagem e as culturas organizacionais se abrindo e percebendo a necessidade de colocar o ser humano no centro. Você já deve ter ouvido histórias ou de repente até vivido de quem largou o emprego tradicional para empreender com algo mais alinhado ao que acredita. Ou então de alguém que renegociou ali a sua jornada de trabalho porque precisava cuidar da sua saúde mental. Tem aí, gente, muitas pessoas que estão trocando salários maiores por ambientes mais saudáveis, que estão deixando cargos de prestígio para encontrar significado no que fazem. E isso tudo não tem nada a ver com preguiça, com imaturidade ou com fuga. Isso tem a ver com um novo entendimento sobre o que é qualidade de vida, o que é o impacto, o que é uma realização pessoal para essas pessoas. O que antes era visto como um sinônimo de sucesso, aqueles cargos altos, agenda lotada, o status, hoje já não vale o preço do burnout. E esse movimento não é só individual. O comportamento do consumidor também mudou. As pessoas estão mais exigentes, elas querem saber o que tem por trás da marca que elas consomem. Quem são as pessoas por trás desses produtos? Como aquela empresa trata seus funcionários? Qual o impacto que essa empresa gera para a sociedade?
Não basta mais só oferecer um bom produto. É preciso ter coerência, verdade e principalmente valores compartilhados. Tem um estudo da Deloitte que mostra que mais de 60% da geração Z prefere marcas alinhadas com seus princípios, mesmo que elas precisem pagar mais caro por isso. E as empresas, por sua vez, elas estão sendo aí chamadas a repensar sua lógica de funcionamento. Não dá mais para crescer às custas do esgotamento do planeta, dos colaboradores ou da comunidade. A nova economia, ela é colaborativa e regenerativa. É sim preciso criar valor para todo o ecossistema: clientes, fornecedores, meio ambiente, sociedade, enfim, todo o ecossistema mesmo, e não apenas para os acionistas. E soluções que geram ganhos múltiplos, baseadas em um sistema ganha-ganha. Essas vão ser as soluções que vão ocupar mais espaço. E isso não é utopia, isso é adaptação estratégica. As empresas que não entenderem isso vão perder relevância. E as que entenderem vão se tornar pioneiras dessa transformação. E nesse novo cenário também surgem novas profissões e formas de trabalho, o que é natural, né, gente? Porque profissões anteriores, esse boom de IA, tudo isso transforma completamente a forma como a gente vê essas profissões, né. Então, está crescendo e vai crescer ainda mais o número de pessoas que vão atuar como mentores, como facilitadores, designers de experiência, né, essa questão de trazer realmente o ser humano para o centro, estrategistas de comunidades, as comunidades vão estar cada vez mais em alta, justamente por esse desejo de conexão que tem sido cada vez mais forte. Curadores de conteúdo também, porque não basta esse excesso de informações que a gente tem. Tem muita porcaria por aí. Então, os curadores de conteúdo são aqueles que vão conseguir, identificar aqueles conteúdos de qualidade mesmo. Também aí os integradores de inteligência artificial. Essas profissões que não existiam, essas e muitas outras, né, que não existiam há poucos anos e que nascem da convergência entre tecnologia, propósito e habilidades humanas. O empreendedorismo também cresce, não só ali como uma solução financeira, mas como uma escolha de vida, porque as pessoas não querem mais seguir aquele script engessado, imposto pela sociedade, aquele que nos diz que a gente precisa estudar, trabalhar, crescer na carreira, se aposentar para só então viver. As pessoas agora querem liberdade, elas querem flexibilidade, impacto, querem sentir que fazem parte de algo maior e que estão construindo algo com sentido. E agora eu te pergunto, como você quer viver daqui em diante? Quando você olha para o futuro, como que você se vê nessa nova economia? Quais são os seus valores verdadeiros, aqueles que você não abre mão, aqueles que você diz assim: é isso aqui que me move"? E o que você quer deixar de legado? Você já parou para pensar nisso? Pode ser que você não tenha ainda todas essas respostas, que você não tenha ainda parado para pensar nisso, mas se você fizer a si mesmo essas perguntas, já é um ato de coragem, porque o futuro que estamos criando, ele começa assim, com escolhas mais conscientes, com uma escuta mais profunda e principalmente uma escuta de si mesmo e com espaços mais humanos. E esse futuro já começou. Aqui na Essence Human Business School, acreditamos profundamente nesse futuro humanizado, equilibrado e consciente. Nossa missão é preparar pessoas e organizações para esse novo paradigma, onde o sucesso
e o bem-estar caminham juntos. Eu vou te convidar agora a conhecer mais sobre a Essence no nosso site, nas nossas redes sociais e também nos próximos episódios. Te convido também a participar ativamente da mudança que você deseja ver no mundo. O meu muito obrigada pela sua companhia no episódio de hoje. Espero que esse papo tenha feito sentido para você e que a gente possa se ver no próximo episódio do Essence Cast. Até logo! Humanizing.